Em 77, a Polícia Civil sai da rua. Quer dizer, sai da rua sim, mas continuou por muito tempo ainda, por insistência dos próprios policiais. E sai da rua porque bota, então, a Polícia Militar na rua. A Polícia Militar, antigamente, ela ficava restrita ao quartel e ela só saía para local de crime, preservar local de crime e tumulto, controle de distúrbios, né? E a partir de 77, eles botam a polícia militar também na rua. Só que o policial militar que ia para a rua, geralmente eram aqueles que estavam com problema no quartel, porque eles tinham medo da rua. Eles não tinham, aquilo que eu te falei, a tal da malandragem. Eles não tinham a manha da rua. Então, não era um hábito, né? Não é. Não era hábito, muito pelo contrário, eles ficavam no quartel, aquartelados, eles não saíam. Aí eles já vão para a rua, naquele desespero, o cara ia com medo danado, mas aos poucos eles foram pegando a malandragem da rua. E hoje em dia é aquele negócio, né, amigo? É o tal do cone. Hoje a gente não consegue, e hoje a gente não consegue, assim, sendo bem franco, imaginar a existência da sociedade carioca sem a presença das viaturas da Polícia Militar no Rio. Você vai andar em determinado lugar, determinado bairro, quando você vê o giro ligado da Polícia Militar, você sabe que ali você tem... Mas, Rômulo, eu queria acrescentar uma coisa aqui muito importante. É porque a gente está falando sobre rádio. Polícia, seja ela qual for, militar ou civil, o que eu acho que nós estamos atrasados milênios, porque já era para ter acabado com esse negócio de polícia militar e ser uma única polícia, com um segmento uniformizado e o outro de investigação, como é em qualquer lugar do mundo, que você sabe disso, que eu acho que a polícia militar ainda é um resquício dos tempos do regime militar. Já era para ter acabado a polícia militar e todos se transformarem numa única polícia, com um segmento uniformizado, e nem fardado, uniformizado, com aquelas promoções que o cara entra como guarda e vai até detetive, não é isso? Como é nos países desenvolvidos. Falando ciclo completo. E pelo que eu sei, não existe mais em nenhum lugar no mundo, países democráticos vivendo Estado de Direito, que exista 2 ou mais polícias. Aqui, então, tem 3 ou 4 polícias, né? Mas, principalmente, a polícia civil e militar, elas podiam ser fundidas numa só e num regime civil, como é em qualquer lugar do mundo. Eu acho que os interesses pessoais ainda prevalecem, por isso que até então não foi criado esse sistema, essa forma de polícia, e então a gente vive esse problema, correndo o risco até de, muitas vezes, a gente se desentender com a polícia militar. Quantas vezes isso já aconteceu, né? A polícia militar também, às vezes, insatisfeita com a atuação da delegacia, do delegado, que é uma confusão, você sabe como é que é. Muitas vezes não se entendem. Os caras da polícia militar ficam, às vezes, esperando horas para ser atendido. O cara com problema. É aquela confusão que você sabe que poderia muito bem já ter terminado há muito tempo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vive uma situação que é a seguinte. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, pessoas que são alheias à segurança pública ou segurança pública de outro estado, falam assim, mas por que isso é assim? Eu falo assim, meu irmão, eu não sei. Quando eu cheguei, já estava assim. Esse negócio já era assim. Por exemplo, vamos lá. O policial militar pega uma ocorrência na rua e aí vamos supor que tem droga. Chega na delegacia, quem deveria levar isso para a perícia era a polícia civil. Mas por um acordo de cavalheiros, a polícia militar leva a ocorrência, deixa o preso lá na delegacia e a polícia militar pega uma requisição de exame de corpo de delito, né, exame de droga. Vai levar o material. Vai lá no PRPTC, aguarda fazer esse exame e depois volta para a delegacia. E outra coisa, você está falando em acordo de cavalheiro, mas isso não é acordo de cavalheiro, não. Isso aí é falta de pessoal. Totalmente. Pô, você está vendo... Então, eu estou falando das situações, explicando porque que quando eu cheguei aqui, já era. Aí outra situação. Cheguei na delegacia, estava trabalhando e tal. O chefe, amanhã tu tá escalado para levar um menor lá no Padre. Falei, por que eu vou levar o menor se existe o Degase? Ah, não.
Quando eu cheguei, irmão, não discute isso não, isso já era assim. Beleza. Tô eu lá no plantão, daqui a pouco chega a viatura da Polinter para colher os presos lá, né? Colher o estrume da sociedade. E eu falei assim, por que a Polícia Civil tá indo levar preso lá no presídio se nós temos a SEAP? Não. Isso já era assim. Então, quando alguém tenta entender a segurança pública no Rio de Janeiro, vai, meu irmão, eu não sei te explicar isso. Quando eu cheguei, já era assim. São coisas inexplicáveis. Inclusive, eu posso te garantir o seguinte. Eu vou até fazer uma reportagem aqui. Na época que eu entrei, nós tínhamos uma polícia muito respeitada. Muito respeitada. Mas eu vou te dizer por quê. Porque era tiro e porrada. Essa é a realidade. O delegado ele tinha um respeito incrível. Não sei se isso até aí a gente pode ir navegando, né? Ele tinha um respeito incrível. E, por conta desse respeito, eles se achavam inatingíveis. Aqueles delegados se achavam inatingíveis. Agora, uma coisa que a gente tem que considerar e que é fundamental, na minha opinião, lógico, é que se você observar, em todo lugar do mundo, país desenvolvido, a experiência anda junto com a técnica. Não pode andar uma lá em cima e a outra lá embaixo. Isso já está provado que não vai dar certo. Vou te dar um exemplo. Naquela época da porrada e tiro, a experiência estava lá em cima e a técnica lá embaixo. Tanto é que quando você pegava um delegado que entendia um pouco de direito e sabia fazer um relatório embasado, o nego dizia que o cara... Não sei se você já ouviu essa frase. Porra, ele é bom de caneta. Não sei se antigamente todo mundo fala. Quando o delegado entendia um pouco de direito, além do respeito que ele tinha, da experiência, aí tinha a técnica também, aí o nego dizia que o cara era bom de caneta, né? E com isso eles se achavam inatingíveis, até que começa a surgir o movimento para a formação da Constituinte, para a nova Constituição, né? E eles não, por conta deles se acharem inatingíveis, eles não deram muita bola para isso, tá certo? E o Ministério Público, então, começou a comer pelas beiradinhas, né? Vem a Constituição, forma-se a Constituinte, os delegados não participam, o Ministério Público bota para quebrar. Quando eles se deram por vivos, já era. A Constituição levou tudo. Tudo que era poder do delegado foi praticamente embora. Eu vou citar para você aqui pelo menos umas 10 coisas que era ferramenta de trabalho, ferramenta de barganha nossa, que a gente perdeu. Nós perdemos o DETEL, não sei se você ouviu falar, o DETEL é o Departamento de Telecomunicações, que era a telecomunicação do Estado. Perdemos o DETRAN. Era da Polícia Civil. Tudo da Polícia Civil. Perdemos o DETRAN. Porra, o DETRAN era o veio de ouro da polícia, né? Perdemos o Salvamar, que era policiais civis, tá certo? Perdemos transporte de cadáver, que você pode achar que é uma bobeira, mas não é. Numa greve, numa coisa qualquer, se os caras param, os presuntos ficam por aí tudo, uma desgraça, uma confusão danada. Perdemos. Na minha época, quando eu entrei, nós dávamos até passaporte, filho. Quem dava passaporte era a Polícia Civil. Perdemos porte de arma. Quem dava porte de arma era a Polícia Civil. Perdemos mandado de busca e apreensão. O delegado assinava, você precisava entrar em um determinado lugar, quem te dava o mandado de busca e apreensão era o delegado. Olha o poder dessa ferramenta. E perdemos isso tudo. De maneiras que a polícia ficou manietada, sem muito poder de barganha. Aliado a isso, nós não temos uma representação, tem uma porrada de representantes, mas ninguém representa ninguém. Só sindicato tem 2, né? União não sei das quantas,
casa do policial, coligação não sei de quê, entendeu? Então ninguém representa ninguém, porque não tem, está dividido. E dividido a administração adora. Está fracionado, e fracionado não tem força, né? Isso aí também foi outro detalhe que foi fundamental para a polícia ir enfraquecendo. Sem contar a indicação política, porque você não é colocado nunca um chefe que realmente seja vocacionado. São raríssimos, né? São raríssimos. Para mim foi Hélio Luz, acho que, de repente, o Rafik, talvez o Álvaro Lins, que infelizmente teve essa infelicidade. Foram poucos vocacionados e com olho para a instituição. Porque eles não olham para a instituição. O interesse deles é outro. Tá certo? Então, infelizmente, a polícia ficou nessa situação. Lamentavelmente. Os caras fazem prova para delegado e acham que é o suprassumo. Eles acham que entende de administração, não entende nada, meu. Administração pública, zero. Aí tu vê essas barbaridades acontecendo. Tipo, o rádio não acontecer, e outras coisas mais que, se a gente for enumerar aqui, são inúmeros. Os erros que estão acontecendo na polícia, principalmente na Polícia Civil, porque a Polícia Militar ainda resta alguma coisinha por conta da hierarquia e da disciplina, né? Que não tem na polícia. Hoje em dia, o cara entra hoje na polícia, olha para tua cara e diz para você assim: meu irmão, não perturba, você é igual a mim. Quando um policial militar, um cabo, por exemplo, vai dizer isso para um sargento? Nunca. Eu estou falando em palavras bem suaves, né? Porque o cara olha para tua cara e diz: meu irmão, não, pô, tu é igual a mim. E tu já tem 500 anos de polícia, e tu vai ouvir isso e você não tem ferramenta para punir esse cara. O cara fala isso para um tenente, um sargento, fala para um tenente, vai em cana na mesma hora, amigo. E com isso eles preservam. É esse detalhe que é importantíssimo para você mandar a coisa para frente. Com isso você perde uma série de coisas. Hoje em dia você tem um salário defasado, hoje em dia você não tem um hospital, você não tem absolutamente nada. Hoje em dia você recebe 12 reais, né? 12 reais, vale coxinha. Porra, meu, isso é até ridículo.